Bom dia na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Mestre nos ensine, que o Senhor nos corrija e que nós possamos, de alguma forma, Ele sabe como fazer, nos aperfeiçoe cada dia para que possamos melhorar, sermos melhores do que fomos ontem. Precisamos disso. Precisamos demais do Senhor, do seu amor, da sua paz, da sua prudência, da sua simplicidade, da sua sabedoria. E que Ele nos conceda isto. Que Ele nos ajude mais esta programação, que vocês possam ser ajudados realmente, sirva para edificação. Às vezes a gente não fala muito, cura divina, em libertação, mas ao receberem a palavra como ela é, ela te cura, ela te liberta, ela te instrui, ela te salva, ela te dá o necessário, a palavra de Deus, sem ser acrescida e nem diminuída. A palavra de Deus é Deus. Devemos recebê-la como tal. Não podemos diminuí-la, não podemos achar que Deus errou e temos que acrescentar nossos próprios pensamentos aí. Não, ela é a palavra, a Bíblia. Bem, eu quero falar sobre um assunto que me mexe comigo, assim, no meu coração, tem mexido. Eu recebi uma carta que foi escrita nos anos 80, final dos anos 80, né? E eu tinha conhecimento de que ela tinha sido escrita, mas eu nunca a tive. E depois que eu a recebi, a li, veio ao meu coração falar um pouquinho sobre a prudência. Jesus, em Mateus capítulo 10, verso 16, ele disse: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens. Bem, essa é a primeira parte do versículo 17. Acautelai-vos, porém, dos homens. Então Jesus passa a dizer o que os homens poderiam ou fariam com eles. Primeiramente, ele instrui: sede prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Você não pode ser ingênuo. As irmãs não podem ser ingênuas. Ficar só com a simplicidade. Nem mesmo os irmãos, nos seus negócios. Nós já falamos sobre Josué. Olha, Josué era o sucessor de Moisés. E os gibeonitas, na linguagem popular, passaram a perna nele, né? Usaram de astúcia, enganaram a ele, os príncipes, e eles não puderam fazer nada contra eles. Agora Jesus instrui: sede prudentes como as serpentes
Não vá na lábia dos espertos. Mas não é muito fácil, né? Quando tem as pessoas. Mas sede-vos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tem que ser os dois juntos. Se você é só a simplicidade, você vai ser enganado. Está todo mundo enganado aí. Mas porque as pessoas que estão te enganando, elas não estão chegando para você dizendo que são lobos. Não chega para dizer dizendo que são o diabo, não. Chega dizendo que são mensageiros de Deus. Aí você pode pensar assim, bom, mas eles praticam milagres. Eles fazem isso, fazem tantas coisas. Sede prudente. Você gosta de fazer, de realizar milagres? Você tem que ver o que a pessoa está fazendo realmente, em termos de doutrina, da palavra. Jesus diz em Mateus capítulo 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então a pessoa está aí dizendo, Senhor, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro, Senhor, Senhor. Mas você tem que observar se ele está fazendo a vontade de Deus. Mas ele está fazendo coisas totalmente contrárias à palavra, à Bíblia. E você vai na sua simplicidade, na sua singeleza, na sua inocência, na sua ingenuidade, e vai abraçar isto. Deus tenha misericórdia de nós. Abra os olhos. Irmãos, irmãs, abra os olhos. Olha o que Jesus continua dizendo. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha o que eles podem fazer. Olha o que eles têm condição de fazer, meus irmãos. Não fizemos muitos milagres, então a pessoa faz uma oração, e aquela pessoa que estava doente sara, e aqueles olhos que eram fechados se abrem. Então aí aquela pessoa começa a se tornar grande, importante, defendido. Jesus fez tudo isso e o final dele foi pendurado na cruz. Jesus fez tudo isso. Mas ele morreu lá na cruz. No final dele, os homens fizeram para a cruz. Porque ele entrava lá no íntimo das pessoas, examinavam e viam que aquelas pessoas eram tudo hipócritas. E ele não tinha medo de dizer a hipocrisia deles. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas aqueles homens eram santos demais. Quem poderia tocar a mão naqueles homens? Ele ia tocar na arca, né? Se tocasse a mão deles, morreriam. Poderia morrer apedrejado, né? Olha, fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Agora, fazer a vontade do Pai é ter intimidade com o Pai. A genuína intimidade com o Pai significa conhecer a Deus e ser conhecido por Deus. Não é simplesmente fazer milagres. O que ele está dizendo? Nunca vos conheci, praticantes de iniquidade. Sabe que não pode fazer aquilo e faz, mas tem posição, tem dinheiro. O povo aclama ele, o povo idolatra ele, o povo bate palmas para ele.
Então qualquer voz que se levanta contra, aí eles vão dizer que é o diabo, que é murmurador. Eles fazem isso. Eles falaram que Jesus era Beelzebul, que Jesus era blasfemador, que Jesus era tudo quanto é coisa que não prestasse. Mas, então veja que ele... Porque agora vamos dizer mais uma coisinha aqui no verso 17 de Mateus 10. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Bom, Jesus estava se referindo a quem não era da igreja, né? A igreja somos nós, não fazia parte do corpo, talvez ali. Mas e quando essa pessoa que vai te destruir a sua vida, a sua paz, é justamente o seu líder religioso? Que todos confiam. Tem uns que chegam até a pensar que ele não é nem humano, né? Idolatram seus pastores a tal ponto. Honrar o pastor é uma coisa, gente, é bíblico, mas você deve respeitar todas as pessoas. Você tem que respeitar, meu irmão, é a criança, é o jovem, é o adolescente, não é só o pastor, não. Quer dizer, com o pastor você trata bem, com os irmãos você mete o pé. Você não tem respeito com os membros da igreja. E quando o pastor não tem respeito com as pessoas da igreja, com as suas ovelhas, mas é um sugador, destruidor da vida das pessoas, de moças, de rapazes, será que ele não está enquadrado também? Nós devemos nos acautelar destes homens, fingindo ser pastores, fingindo ser ovelhas, e na verdade são lobos. Acautelai-vos, porém, dos homens. Então, esta determinação, este ensino, eu quero fazer com isto uma base, para que nós possamos mostrar para vocês esta carta. É de doer o coração. É de doer o coração. É triste. Falta de prudência. Eles exploram a necessidade? Exploram. Exploram a fome? Exploram. Exploram a vontade de ter uma roupa melhor? Exploram. Exploram a vontade de ter uma bolsa? Exploram. E usam a sua posição para quando a pessoa quer se manifestar, aí então, como que aquela pessoa vai se manifestar? Ele tem imunidade. Nós estamos vendo aí a briga, né? Na política, pelo menos aqui em Goiás, onde eu estou, os deputados querem aumentar a impunidade parlamentar. Pode falar o que quiser, fazer o que quiser, e ninguém pode mover uma ação contra eles. Porque se mover, está contra a lei. Então, certos tipos de pastores acham que também eles são imunes, não tem que pagar seus erros. Tem impunidade, né, parlamentar, impunidade pastoral. Acho que estou falando correto. Se eu estiver falando errado o termo, vocês me desculpem. Mas não tem isso não, gente. A Bíblia não tem essa questão de poupar, não. Faz o erro, você vai ter que pagar por ele. Davi fez erro? Fez, pagou por eles. Mas nós nós somos eleitos, somos salvos, o eleito não se perde, então vamos aprontar, vamos pintar o 7 aí, ó, em cima das pessoas, e ninguém pode falar nada, porque vão tocar na arca, são todos com medo. Se falar alguma coisa
é excluído da igreja, que ninguém vai acreditar, vai chamar ele de doido, de louco. Mas preste atenção nisso, meus irmãos. Ovelhas de Jesus, sede prudentes. Irmãs, sede prudentes com esses assédios na igreja. Vocês têm visto aí quantas coisas têm acontecido? Não é só num local, não. Aquela simplicidade, então eles têm o poder na mão, né? São os enviados. Então a gente vai ficar aqui com esse recado de Deus para todos. Então o recado não vai ser só para irmãos, irmãs também não. Irmãos, irmãs, sede-vos prudentes, como as serpentes e simples como as pombas. Examinai todas as coisas e retende o que é bom. Não olhe para a posição de homem, olhe para o seu comportamento. Não se deixe levar, porque orou, alguém foi curado, porque fez milagres, expulsou demônios. Eles não conhecem a Jesus, não. Jesus vai dizer naquele dia: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. E conhecer é ter essa intimidade com Deus. Só porque fez milagre não quer dizer que tem intimidade com Deus, não. Deus nos abençoe e até a nossa próxima programação, se Ele assim nos permitir.